A ARSAI, que é a agência que faz toda a fiscalização e regulamentação do Serviço de Água e Esgoto de Minas, né, ela é dirigida hoje pelo seu Claré, ela tem atuado em algumas cidades já do estado que tiveram ações semelhantes à nossa aqui, na nossa CPI. E é muito importante você, ouvinte, ouvir o que eu vou dizer agora. Realmente não é nem a questão de desabafo, não, mas eu estou compartilhando aquilo que eu ouvi do diretor da ARSAI. Ele já sabia, já tinha conhecimento de tudo, que o nosso relatório, o relatório final da CPI, quando a gente concluiu os trabalhos no ano passado, nós mandamos para eles, né, para a ARSAI. Ele, a equipe técnica dele já tinha analisado o relatório, e ele falou, vocês de Itajubá caíram numa armadilha ao assinar esse contrato em 2004. Só lembrando, em 2004, o prefeito da época assinou o contrato da Copasa, aqui em Itajubá, um contrato extremamente injusto, parcial, falho, que deixa a prefeitura de mãos atadas, que deixa a cidade refém de uma prestação de serviço completamente fora daquilo que seria uma realidade, né, de uma população que precisa ser bem assistida na questão de saneamento básico. Esta é a realidade nua e crua da questão de água e esgoto de Itajubá. A Copasa é uma empresa, os funcionários da Copasa não têm culpa disso, não. A concessionária, na época, assinou um contrato com a prefeitura aceitou com cláusulas completamente injustas. Só para você, ouvinte, ter uma ideia, o contrato, que foi assinado em 2004 e vale até hoje, ele não prevê a zona rural da cidade, como se a zona rural não existisse. Para ser mais preciso, o contrato ele só prevê 3 bairros da zona rural. Que é o bairro Ano Bom, o bairro Cachoeira e o bairro Cachoeirinha. São os únicos 3 bairros que existem para a Copasa, conforme de acordo isso para tratamento de esgoto. De água e esgoto. Atendimento esgoto. De água e esgoto. Fornecimento de água então, também esgoto. Pelo contrato assinado em 2004, caro ouvinte, a Copasa só tem obrigação legal de atender a sede urbana do município e esses 3 bairros. Todos os demais bairros rurais não estão cobertos no contrato, não estão previstos no contrato. Portanto, não tem como a Copasa ser cobrada ou ser exigida que atenda aqueles bairros. O ouvinte pode perguntar assim, mas, ô Melo, Luciano, até ano passado eu moro na zona rural e a Copasa os atendia. Realmente atendia porque é lucro para ela. Instalar uma rede de água ali, ela vai poder cobrar as taxas, vai poder cobrar a conta, é lucro para ela. Então ela atendia, mesmo não estando previsto em contrato. Qualquer exigência, qualquer cobrança que fosse feita, estou fora. Eles não tinham obrigação nenhuma de atender. Depois da realização da CPI, a Copasa passou a ter uma outra postura. Foi o seguinte, não atendo mais a nenhuma solicitação vindo da zona rural. Já que não está previsto em contrato, não tenho obrigação, então não farei. E ela tem adotado essa prática desde o início do ano. Se você, que é o nosso ouvinte, e tem alguma relação com a zona rural, já deve ter conhecimento disso. Todas as solicitações feitas para instalação de novas redes ou ligação de água, nem novas redes não, a rede já tem, às vezes, no bairro, mas é uma casa que foi construída, precisa fazer uma ligação nova, a Copasa simplesmente não tem atendido o pedido. Numa postura simplesmente de, como que a gente pode falar? De birra, uma questão de birra. Não vou mais fazer porque não está no contrato. Ficaram mordidos. Isso é... Esse contrato é para 20 anos? Esse contrato é de 20 anos. Então, 2024. Exatamente. Então, assim, a conclusão primeira da CPI é que o contrato deve ser revisto, deve ser cancelado ou até encerrado de vez para fazer uma nova licitação. Isso está no Ministério Público, isso está com a Prefeitura e isso está com a ARSAI. Então, a primeira fala do diretor da ARSAI, quando nos recebeu lá, foi exatamente essa. Vocês caíram numa armadilha. Ele falou isso porque ele não conhece a nossa realidade aqui. Eu digo, não foi uma armadilha. Quem assinou esse contrato lá em 2004 sabia muito bem ler. Sabia muito bem o que estava assinando. A questão é... armadilha implica surpresa, né? O que houve aí... O que justificou assinar um contrato desse tipo, que colocava a cidade numa situação de ficar refém
de um contrato tão mal feito assim. Aí é que cabe a cada um aí fazer sua análise. Nós temos o nosso ponto de vista, evidentemente, pessoal sobre isso. Não precisa ser muito esperto para saber, mas a consequência agora é corrigir aquilo que foi feito e foi assinado de maneira irresponsável há 15 anos atrás. Então, aí que vem aquela questão, né? Vamos ter cuidado na hora de escolher os nossos representantes, porque depois que assina, para corrigir, é muito mais difícil. É muito mais fácil quando você começa fazendo do jeito certo. Depois isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, faltam apenas 5 anos para findar o contrato. O que efetivamente poderia ser feito agora? Porque eles também vão se defender, ou seja, esses 5 anos vão acabar se passando antes que alguma coisa seja feita, ou não? Tem possibilidade de... Tem possibilidade, sim. A gente acredita realmente que isso vai ser alterado e a curtíssimo prazo. Né? Assim como a gente viu, assim como aconteceu em Itajubá, aconteceram em outras cidades também. E outras cidades têm alcançado resultados positivos nesse sentido. Andradas mesmo, né, teve aí o contrato rompido há 2 semanas. Outras cidades, não vou me recordar aqui agora o nome de alguma, mas já teve a taxa de esgoto cancelada, suspensa, até que seja feita análise e um cálculo correto do valor adequado que seja cobrado. Enfim, nós estamos vendo movimentações. Né? A diretoria da Arsai nos deixou tranquilos em relação a isso. A própria nova diretoria da Copasa, né, nomeada recentemente pelo governador Zema, mostrou uma postura que realmente quer resolver essas pendências. Porque como é que funciona, ô Luciano? Hoje em dia, quando eu digo hoje em dia, os últimos 10 anos, quando uma prefeitura vai assinar um contrato com uma prestação de serviço desse porte, hoje eles adotam um modelo que eles chamam de contrato-programa, onde há metas, há previsão, há indicadores, o que a concessionária tem que fazer. Em troca, se ela não faz, qual é a penalidade? Isso é o mínimo que se exige. E o contrato que foi assinado na época aqui em Itajubá estava completamente ultrapassado. Então, e hoje, até hoje, a gente vive aí sob as regras desse contrato. Então, a nossa reunião, a nossa conversa lá na Arsai com o diretor Claré foi no sentido de tentar corrigir as injustiças que estão sendo feitas, né, na nossa cidade em relação à questão da Copasa. O primeiro exemplo, e real, e que alguns ouvintes já podem conhecer, né, de perto, na época da própria CPI que nós realizamos, 5 bairros da cidade tiveram a taxa de tratamento de esgoto suspensa durante a própria CPI, no bairro do Reborjão e os loteamentos em volta ali. Por quê? Porque foi detectado ali na hora, na época da CPI, que o esgoto não estava sendo tratado, porque a rede tinha sido quebrada, tinha sido danificada, isso já fazia alguns meses, para não dizer anos, né, que a rede daquele local tinha sido danificada e mesmo assim a Copasa continuava cobrando a taxa. Então, quando nós identificamos ali, isso foi em agosto de 2018, no mês de setembro, as contas já vieram sem a taxa, através de um pedido feito por nós, um ofício encaminhado por nós pela CPI para a própria Copasa, porém, o período que a Copasa cobrou a taxa sem fazer o tratamento não foi devolvido o dinheiro. Então, o primeiro pedido que nós fizemos foi esse. Nem abatido do valor das próximas contas. Que é o mínimo que tem que fazer, né? Você, como devolver o dinheiro que foi cobrado a mais? Abatendo nas próximas contas. Então, esse foi o primeiro pedido que nós fizemos lá junto ao diretor da Arsai, que essa é uma ação da agência para nos ajudar no sentido de devolver aquilo que nós temos calculado. Nós sabemos quem pagou, sim, quanto pagou e por quanto tempo pagou, sem ter o serviço executado de volta, prestado. Então, nós já temos todos os dados. Cabe ali agora a concessionária tomar a atitude. Então, evidentemente, o Ministério Público já está de olho nisso, os documentos estão com eles também, mas nós fomos até a agência reguladora também. Cobrar é o nosso papel como vereador, né, de fazer cobrar, fiscalizar e exigir que o serviço seja prestado e a lei seja cumprida. Então, esse foi o nosso primeiro pedido. Uma pergunta, foi identificado nesses bairros que você citou agora há pouco o problema, e os demais bairros? Os demais bairros, cada bairro tem uma particularidade. Nós vemos bairros que temos a rede de esgoto para coleta, mas não tem o tratamento. Mas é cobrado? Em alguns é cobrado somente a taxa de coleta, que está correto, pelo contrato, pode cobrar. Outro
tem a coleta e cobra o tratamento. Está errado. Outros bairros tem a situação aí de que tem uma rede não suficiente, ou seja, tem a rede montada, o esgoto ele Mas não atende a demanda. É coletado, é encaminhado para a rede de tratamento, mas não atende a demanda, aí vaza. Nós temos as estações elevatórias, né, ao longo da cidade, que é responsável por bombear esse esgoto e levar lá para a ET, sem a bomba reserva, que é uma exigência legal, ter a bomba reserva no local. Aí quando não tem a bomba reserva e a bomba que está no local para de funcionar, o esgoto passa a ser jogado de maneira inadequada nos rios, nos córregos. E é cobrado. É outra irregularidade e fica sendo cobrado. Então, assim, nós temos todas as evidências mapeadas, tem tudo montado, tudo com as evidências, tudo com foto tirada, com as datas registradas, com as cópias das contas que foram cobradas. Isso tudo está documentado. Então, a ideia e a nossa expectativa e o nosso pedido foi para que a cidade possa passar por um pente fino. Como é que a gente pode resolver isso? Talvez um TAC. Né? O ouvinte, talvez que não esteja por dentro do assunto, não sabe, mas o TAC seria um termo de ajuste de conduta. Isso é comum, é uma ferramenta, um instrumento legal que existe quando dois entes têm um contrato, ou têm um serviço, né, um conjunto, e por algum motivo um dos dois falha. Então eles entram num acordo, a gente assume aqui o termo de ajuste de conduta, a gente assume a responsabilidade em corrigir o que a gente está fazendo, até que se decida como é que vai funcionar daqui para frente. Então essa é uma postura, essa é uma possibilidade que nós fomos até a ASAI buscar. É evidentemente que vamos até o governo do estado, né, o prefeito está ciente disso, ele está disposto a buscar isso também, porque isso aí já é via executivo. Nós, como vereadores, podemos apenas cobrar para que isso seja feito de maneira o mais rápida possível e dando para o executivo o embasamento de documentos, de evidências necessárias para que eles possam buscar isso. Mas fazer com que as duas partes, Prefeitura e Copasa, que assinaram esse bendito contrato em 2004, os que hoje estão lá, possam sentar juntos na mesma mesa e ver como sair dessa solução. Quem assinou não está mais aqui. Nem é mais o diretor da Copasa, nem é o prefeito. Sim. Mas quem hoje ocupa a cadeira é que tem, né, a missão, a responsabilidade de resolver corrigir, né? Esse embrulho aí que nos deram de presente desde 2004 até agora. Então, a nossa expectativa é que isso desenrole, né, que a cidade toda possa ser atendida nesse sentido. E a outra questão é a questão da zona rural. Né? A zona rural ela precisa ser prevista em contrato. A Copasa ela não tem o direito de negar atendimento a uma população tão grande, de tanta relevância para nós, que é a população da zona rural. Por uma simples birra política ou por simplesmente um capricho. E não tem nem mais interesse no faturamento, né? Então... Deixar de arrecadar, né? Ela tem que prever isso. Não é possível, caro ouvinte, em 2004, 15 anos atrás, eu acho que os bairros rurais já existiam. Como é que uma pessoa é capaz de assinar um contrato que vai prever o atendimento de serviço de esgoto e de água e esgoto para a sua cidade e não inclui nesse contrato os bairros rurais que já existiam? A população rural de Itajubá em 2004 já era grande, já era considerável, já tinha suas demandas, suas necessidades de água e de esgoto. Como é que alguém é capaz de assinar um contrato sem prever que essa população possa ser assistida? Isso é uma irresponsabilidade, isso chega a ser um pecado, porque você está tirando dessa população um direito básico, que é o direito de acesso à água, que é o direito ao esgoto tratado. Então nós temos que colocar a mão na consciência, nós temos que ter consciência do que está acontecendo, do que foi feito na nossa cidade, e não ficar só jogando pedra sem saber o motivo, a razão por que nós chegamos nessa situação. Se nós hoje, quando eu digo nós, Itajubá é um exemplo, né, algumas outras cidades de Minas passam também por situações complicadas relacionadas à Copasa, é porque algo foi feito errado no passado. O que foi feito errado? O que a gente pode agora fazer para corrigir? Que cuidados a gente precisa ter agora para que isso não se repita? Então são essas perguntas, esses questionamentos que a gente tem que ter e tem que fazer constantemente para que não continuemos sendo aí reféns e vítimas de situações que nos deixam completamente de mãos atadas, como é o caso aí que nós estamos vivendo agora. Então hoje a gente vive
sob a cobrança de uma taxa de esgoto completamente abusiva, sem o devido tratamento do esgoto, porque o contrato sequer previa, o contrato não exige, ele apenas exige que o esgoto seja coletado, apenas exige que a estação esteja construída, nem necessariamente funcionando, apenas construída, e isso já dá o direito da empresa cobrar a taxa que faz dobrar a nossa conta de água. Então, tudo isso estava escrito no contrato. Quando quem assinou e quando assinou, leu isso lá e concordou. Ô Melo, uma pergunta. Isso foi em 2004, ou seja, 15 anos atrás. Por que outros vereadores, outras pessoas poderiam ter visto isso em tempo, não foi visto? Por quê? Porque essa espera de... Na verdade, a gente fala aqui em nome de um grupo, né? Porque quando foi aberta a CPI, né? Nós éramos em 5 membros da CPI. Evidentemente, você está falando desde 2004, esse problema vem se arrastando desde então. Por isso que eu fiz a pergunta. Houve outras legislaturas, houve outros mandatos que poderiam ter atuado de maneira mais incisiva também. O que a gente pode aqui concluir ou imaginar é de que, como o problema não estava tão explícito, isso foi se deixando levar. Não é fácil resolver, você vê mesmo, né? Eu falo sobre Copasa desde de julho do ano passado. Foi quando a gente começou a CPI, junho ou julho do ano passado. E eu não posso parar de falar. Às vezes até eu recebo mensagens, nossa, Melo, mas até agora nada, até agora quase nada. O que a gente conseguiu foi tão pouco diante do que a gente precisa conseguir. Tão poucos resultados que a gente conseguiu. É cansativo, é desgastante, é difícil. Mas se a gente desiste, é aí que não consegue mesmo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter aí é o compromisso de não desistir. Como eu vi, por que eu resolvi ir a Belo Horizonte nessa semana agora? Porque eu vi uma entrevista do diretor da Arsai falando exatamente aquilo que eu precisava ouvir, porque estava alinhado com a situação que nós vivemos aqui. Falei, opa, esse cara está ciente do que está acontecendo. Ele está por dentro do que está acontecendo. Então, eu preciso ir até ele precisa ouvir de mim aquilo que nós vimos aqui em Itajubá e que eu mandei para ele no documento. Mas o documento é frio. Às vezes ele recebe o nosso documento como ele recebeu em novembro, né, do ano passado, e aí na semana seguinte já recebeu de outra cidade, depois recebeu de outra. Nós temos 800 cidades em Minas. Então eu preciso levar ele a essa situação pessoalmente, olho no olho. Então assim, a gente não pode desistir. Às vezes, talvez aí em legislaturas passadas, o desgaste, o cansaço, né, fez com que outros colegas nossos aí desistissem e não vai dar em nada. Então não adianta eu ir brigar com isso. É uma Câmara de Vereadores, né, nível municipal, lutando contra uma concessionária de nível estadual. Isso aí tem que ser uma luta maior, tem que ser uma luta de assembleia, tem que ser uma luta de cachorro grande, de deputado para a agência reguladora que está ali do mesmo nível. Mas não, nós resolvemos realmente tomar as rédeas da situação. Quando eu digo nós, não é o Melo, não. É um grupo de vereadores, aqui eu trago a presidência da Câmara, na época era o próprio usuário, né? O Joel, hoje é o vereador Sebastião, os nossos colegas de comissão de CPI que nos ajudaram nesse trabalho, todos aqueles que buscam o seu empenho, né? O vereador Zé Maria, que nos ajudou muito na época, o vereador Vladimir, o vereador Molina, que eram membros ali da comissão conosco. Cada um do seu jeito está tentando fazer com que isso se resolva. A gente não pode desistir. E toda vez que a gente recebe uma mensagem, né, falando, nossa, Melo, a taxa continua vindo na minha conta, continua vindo na minha também. Eu também pago a taxa. E a gente se sente ali meio que de mãos atadas, mas a gente tem duas opções. Ou larga a mão e desiste, ou continua lutando. Então a gente continua lutando na expectativa realmente e na torcida de que tenhamos um resultado rápido. Na última conversa que eu tive com o prefeito, foi na semana passada, sobre essa questão, ele se mostrou totalmente disposto a também participar dessa luta, só que ele via executivo, evidentemente, prefeito via governador. Nós, legislativo, vamos via agências reguladoras, agências que fiscalizam, que é o nosso trabalho. Então, cada um do seu jeito, cada um pelo seu caminho, vai buscando, vai tentando corrigir esses erros tão graves cometidos e que estão enraizados. Estão aqui fazendo parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, da nossa vida como cidade, desde 2004, na melhor das hipóteses. E, na verdade, isso já vem se arrastando. Agora, o que me chama a atenção, por exemplo, é daqui a 5 anos, quando vencer o contrato, e a própria
empresa pode concorrer à nova licitação. Lógico. Aí vem com ideias novas que serão feitas mudanças, as adequações. Por que não se faz isso agora já? Ô, Luciano, para você ter uma ideia, o contrato ele prevê que caso a prefeitura queira romper o contrato com a Copasa, ela tem que arcar com todos os custos que a Copasa teve durante esses anos. Todos os investimentos feitos pela Copasa, a prefeitura teria que pagar, além da multa. Então, assim, é algo completamente surreal, é completamente absurdo. Mas e o serviço não prestado, está tudo certo? Tá, porque o contrato não exige. Entendeu? O contrato ele não deixa claro lá, como igual eu falei, hoje em dia, né? Quando eu digo hoje em dia, já faz 10 anos que se usa esse modelo de contrato programa, onde você coloca as metas, os indicadores, e se a empresa atende... E meu tratamento de esgoto, se for identificado que em determinado local, como já foi, eu já vi, não está sendo feito tratamento, está tudo certo. Está tudo certo, porque o contrato ele não prevê a penalidade. O contrato ele não exige que a Então a forma está lá na assinatura do contrato. O contrato ele não prevê que a Copasa trate o esgoto para poder cobrar. Isso é meio que implícito, mas o contrato não prevê. Pode cobrar, isso. Mas não precisa tratar. Não precisa tratar. Basta, o contrato ele deixa claro isso. Basta que a estação de tratamento de esgoto esteja construída. Se a porcaria está indo para lá, não se está funcionando, importa. não tem problema, não faz diferença. Se o esgoto está chegando lá para ser tratado ou não, também não faz diferença. Se a bomba não funciona, então, assim, não precisa chupar na mangueira. Parece que foram crianças com todo... Nem criança faria isso, não assinaria isso. Teria mais preocupação. Mas parece que crianças que não sabem ler que assinaram o contrato. Essa é a impressão que dá. Antes fosse isso, antes fosse por inocência, antes fosse por ignorância, né? Mas a gente saber que isso foi feito por maldade. Então, na pior das hipóteses, esperar passar os próximos 5 anos e repensar no próximo contrato. Eu acho que a gente não chega a tanto, não. Eu acredito realmente, de verdade, pelo que eu vejo, pelo que eu tenho acompanhado. Mas se não está no contrato, como é que você vai obrigar a empresa a rever os conceitos? Porque aí entra uma questão social, né? O saneamento básico é um direito garantido por Constituição a qualquer cidadão. Se você tem um contrato que foi assinado, que está lá, está em vigor, porém que põe em xeque o interesse coletivo e o direito constitucional garantido da população, é nesse ponto que a gente tem que pegar. Não, isso eu entendi. Então, foi nesse ponto que a gente pegou, Luciano, para exigir que o contrato seja interrompido. Porque assim, você pode assinar o contrato, depois que assinou, você tem toda a questão a preservação legal para isso. Só que nenhum contrato pode contrariar a Constituição. O nosso contrato, né, no nosso ponto de vista, o nosso contrato que existe entre Prefeitura e Copasa desde 2004, ele contraria direitos básicos do cidadão, que é o de garantir a ele o acesso à água e esgoto tratado. O contrato, ele estabelece muitos direitos para a concessionária e nenhum direito para a população. Então, ele se torna um contrato que é injusto. Termo, né, na linguagem jurídica, é um contrato leonino, onde ele só morre de um lado. Então, a população ela se torna refém. Então, são nesses argumentos que a gente tem que se apegar para suspender, para interromper. E o nosso relatório da CPI, na época, ele deu esse embasamento para que o Ministério Público e a Prefeitura possam tomar suas atitudes baseados no nosso trabalho, porque ele sozinho não podia. A Prefeitura sozinha não podia agir, por contrato. O contrato deixava bem claro, se a prefeitura quisesse romper, tinha que pagar multa. Entendi. Então era necessário que os fiscais, que são os vereadores, fizessem a sua parte, documentalmente falando, para dar um embasamento legal, para que aí sim venha a discussão jurídica. E eu falei agora há pouco, né, talvez chegar num TAC, um termo de ajuste de conduta, as duas partes sentar e falar, realmente o contrato que assinaram por nós aí no passado não vale, né? É injusto, é ilegal, é inconstitucional, põe em risco a nossa população, a questão de saúde, então nós precisamos rever isso. Aí, a partir do momento que os dois, né, entes envolvidos, concessionária e poder concedente, Copasa e Prefeitura, reconhecem isso, elas possam assinar, então, diante de um juiz, diante de um órgão de questão judiciária, assinar um termo onde os dois se comprometem a refazer aquilo. Então, mas aí tem uma coisa que não fecha, porque é o seguinte, se romper o contrato, a prefeitura vai ter que pagar a Copasa, enfim. Agora, e o que deixou de ser feito? Vamos supor o ajustamento de conduta daqui para frente. Então eu vou fazer o que tiver que ser feito, que já deveria ter sido feito.
Agora, as cobranças... 15 anos atrás. Exato. Agora, as cobranças injustas que foram feitas, quer dizer, não há uma punição para a empresa, então. Haveria um ajuste, olha, você está fazendo tudo errado, vamos a partir de agora fazer certinho. Mas e o que passou? A empresa não será punida, então, de forma alguma. Calma. São dois momentos diferentes, né? Um é a ação executiva, onde os entes que assinaram o contrato têm que sentar, têm que reavaliar e corrigir daqui para frente. O que passou é aí que entra a agência reguladora, que é a agência que fiscaliza. É aí que entra o Ministério Público, que está já caminhando e trabalhando nesse sentido. Então, nós temos cada um... Né, no seu consertar daqui para frente e quem regula que vai fazer a punição. Exatamente. O que foi feito para trás, que pode ser medido e corrigido, aí já entra o papel, nesse sentido que entra o papel da... Então isso é fato, essa multa ela vem. Ela tem que vir, ela tem que vir, né? Algumas cidades já estão recebendo. Eu falo, já tem cidades, e foi através de uma entrevista dessa que eu vi do diretor da Arsai, que eu vi algumas cidades já suspendeu a cobrança da taxa porque tinha que devolver dinheiro para o contribuinte. Então eu falei, opa, se esse cara está agindo nesse sentido, então eu sei... Há um precedente, né? Se pode... E o devolver o dinheiro, basta que não se cobre mais ou que se faça um abatimento nas próximas contas, se o mesmo é feito. É assim que é feito o cálculo, né? Quanto foi cobrado a mais de você? Foi cobrado tanto. Há um ano cobrou metade da conta. Então você vai passar tanto tempo sem pagar até que esse valor seja restituído, seja devolvido a quem é de direito. Então é nesse sentido que a gente acredita que o trabalho vai funcionar. A gente realmente tem boas expectativas nisso. E repito, o nosso papel, por enquanto, como vereador, é o papel de ser o chato da história. De ficar cobrando, de ficar insistindo, de não deixar esse assunto morrer. E o consumidor ter a certeza também de que ele vai ser ressarcido, porque uma coisa é consertar daqui para frente e outra é você ter de volta aquilo que você gastou, né? Exatamente. Então a gente está trabalhando nesse sentido. Então esse foi o nosso primeiro dia de reuniões, foi sobre a questão da Copasa lá em Belo Horizonte. Voltei realmente bem satisfeito, bem otimista com essa questão, acredito que teremos bom resultado sim. Devemos voltar lá em breve, aí agora sim, junto com o prefeito, pelo lado do executivo, aí já em reunião com a equipe do governador, para tratar da questão de quem assinou o contrato. Então são as duas linhas de ação que nós estamos adotando, a questão de fiscalização e a questão de quem executa o serviço, como que eles podem melhorar essa questão daqui para frente. Agora, no seu ponto de vista, como é que você está vendo a nova diretoria da Copasa? Bem mais técnica, mais aberta, proativa, realmente eles têm consciência do que fazem, estão cientes daquilo que foi feito errado, que não dá para corrigir de uma hora para outra, mas que estão dispostos a corrigir sim. Tem aí toda a movimentação por parte do governador de querer privatizar, não só a Copasa, mas todas as empresas, o Zema foi bem claro, todas as empresas estatais de Minas. Então, a empresa preocupada em se sanear o máximo possível. Ela tem que estar o mais redonda possível para que, na hora que for discutida a questão da privatização ou não, ela poder, pelo menos, se defender. Ela tem que mostrar que ela é produtiva, ela tem que mostrar que atende a demanda da população para poder se defender num momento de... Aí foi discutir se deve ou não privatizar. Qualquer um que tenha seu ponto de vista, seja favorável ou contra, a empresa tem que estar em condições de ser defendida. Então a gente vê realmente uma equipe técnica preocupada em resolver as questões aí que por anos, décadas, foram deixadas numa situação complicada. Isso aí realmente é o que nos dá uma tranquilidade, uma expectativa realmente de que o resultado possa vir. Viu, Luciano? Então, nesse sentido, eu tranquilizo os nossos ouvintes, tranquilizo a nossa população de que acredito realmente que devemos ter resultados bons e positivos na questão da Copasa num breve espaço de tempo aí. Não precisa esperar os próximos 5 anos. Não, acho que não. Os próximos 5 anos serão uma situação realmente extrema e muito negativa para nós.